dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt de Diva Height. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2019, são 12 horas e 34 minutos aqui na Alemanha. Por que não deveríamos cortar nossos cabelos? Será que o sistema nos manipula quando exige que cortamos os cabelos dos meninos que no exército obriguem homens a rasparem seus cabelos? Tema do vídeo de hoje, não cortar os cabelos. Índios de cabelos longos, roqueiros, metaleiros, hindus, monges sem cabelos, mulheres e homens do passado, crianças que não gostam de cortar seus cabelos, Avatar, Sansão, animais e seus pelos. Andei vendo 2 vídeos de canais estrangeiros e um de alemão, falando que não se deve cortar os cabelos. Eu não me surpreendi com a informação. Não que eu acredite ou desacredite na informação e não a tomo completamente na minha mente, como eles contam. Eu não acredito na minha mente nada como verdade absoluta, nada que venha desse sistema. Mas eu tive um estalo que me trouxe à memória tudo que eu havia colecionado sobre isso, impressões do que vivi, experimentei e escutei. Então decidi repartir com vocês todas essas informações que eu fui colecionando e sentindo, tudo que eu penso sobre tudo isso. Se faço esse vídeo é porque sei que tem algum sentido, talvez até algum sentido que ainda não percebemos e que eu não estarei relacionando aqui neste momento. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês, que eu peguei essas informações sobre como não cortar os cabelos, que as pessoas não devem cortar os cabelos. Esse é o vídeo. The Truth About Hair. A verdade sobre cabelo. Tem desse canal aqui, mas eu também vi um canal canadense e um alemão. Aqui ele diz que se você corta os cabelos, você é uma extensão do sistema nervoso da gente. Ele está falando que é como uma antena, e eu também vou falar sobre isso. Aqui é quando os rapazes do exército são obrigados, e ele também vai comparar com as jubas do leão. Mas é muito bom vídeo, só que eu não vou passar ele todo, porque assim o meu vídeo vai ficar muito grande, já que eu escrevi demais. Mas eu gostaria muito de traduzir esse vídeo aqui com calma, mas eu não teria essa chance hoje não. Mas, se vocês tiverem paciência, ver aqui no canal dele, com um pouquinho do inglês que vocês têm, coloco aqui, ó. E vocês vão poder entender, e o que não entender, procura no Google. Pensem nos animais agora, os animais, tá? Pensem neles. Todos os pelos deles têm algum sentido e não devemos arrancá-los, cortá-los ou tosá-los como a gente faz. Animais criados em laboratório, como o cãozinho que temos aqui em casa, cujo pelo nunca para de crescer, ele precisa de manutenção humana para sempre, assim como um coelhinho que eu salvei de loja, que ia ser dado para um dono de répteis, e a mulher dele, minha amiga, me avisou e eu comprei esse coelhinho para evitar, porque a loja ia dar para ele. Então eu contatei uma pessoa que trabalha lá e eu falei, eu te dou um dinheiro se me dá esse coelhinho, certo? Um trabalhador da loja. E a loja ia se desfazer desse coelho, porque tá, há muito tempo não vendia de jeito nenhum. Então, esse coelho, ele tem a parte da frente do corpo muito pelo, tanto é que ele não consegue fazer a higiene dele direito, porque eles precisam se limpar, né? Então eles curva o corpo para poder alcançar a parte de baixo e ele se limpar. Ele não consegue, ele fica desesperado, eu que ajudo ele. E ele tem bastante pelo aqui na frente, em algum lugar. Isso foi feito, essa manipulação, para que quando eles arrancassem a pele do coelhinho vivo, gritando, sofrendo, eles tivessem mais pelo para fazer as malditas roupas que as pessoas querem e dizem que precisam para ficarem lindas e na moda. Ai, que pena, que triste isso. Se ficasse na floresta sozinho, né? Esse meu cachorrinho que é manipulado e o pelo dele nunca cai, só cresce. Ele teria sérios problemas. A natureza nunca criaria animais que seus pelos e todo o seu corpo não tivesse, o corpo deles, né, não tivessem funções automáticas de renovação de pelos a cada mudança de como é que fala? De estações de ano, né?
trocas de pelo e tanto mais que é necessário para que eles sobrevivam sozinhos sem a ajuda de ninguém. Eu já fiz muitos vídeos explicando a vocês como eles nos enganam com animais bonitinhos, os pets, que se tornaram domésticos e até animais que aparecem pela natureza de repente ou até os que reaparecem. Certo? Eu já fiz vídeos sobre isso, quem estiver interessado pode procurar por eles. Então, eu não vou comentar sobre isso de novo, vou sim lembrar vocês que eles manipulam esses animais, tornam-os até em miniatura de bichinho. Imagina o que não fazem ou fizeram conosco. Todas as fotos que eu pegar aqui da internet, vocês já sabem que não são minhas, né? Então eu pego da internet, pego pelo Google. Todo tipo de animais que estão entre a gente, grandes ou pequenos, com as historinhas do sistema nos contando como foi que a raça deles apareceram, etc. As primeiras, ou os primeiros, etc. Bom, depois, humanos acabam misturando eles mais ainda, né? Mas aqueles primeiros, tudo aquilo lá, aquelas primeiras raças, aquelas historinhas de quem foi que fez, que aconteceu, apareceu ali um rei poderoso, que criar tudo isso, gente, tudo historinha do sistema para poder dar sentido à existência de alguma coisa que ele quer. Entendeu? Que fique entre a gente, que a gente vivencie, que a gente conheça, consuma, etc. Vocês acham que esses cães e gatos que temos, que vivem com a gente, apareceram como eles nos contam? De verdade, vocês acham isso? Você aí, ainda acredita nesse sádico, mentiroso e cruel sistema que estamos inseridos? Ainda acredita nos personagens, pessoas e criações dele? Falo de todas elas, você ou vocês ainda acreditam? Bom, mas no momento eu estou me referindo a animais da natureza, que não passam pelas mãos malignas dos falsos humanos que estão entre nós, ensinando, mostrando e ordenando humanos da massa a fazerem o mal contra os animais e contra outros humanos da massa. Se os pelos deles são importantes, se os pelos dos animais são importantes, por que os nossos pelos, cabelos, pelugem não seriam? Em muitos vídeos que assisti, eles contam que eles começaram a cortar os cabelos dos homens para enfraquecê-los. Os homens, desde criança, quando entravam ou entram na escola, a primeira coisa que pedem a eles é que cortem os cabelos dos meninos. Pedem aos pais, cortem os cabelos dos meninos. Entram para o exército e cortam-lhe os cabelos também. Os leões têm uma grande juba e falam dos leões e dão todas as explicações do poder da juba do leão, sabe? E eles dizem que quando os homens cortam os cabelos, é como se estivesse desativando muito do poder masculino dos homens, assim como o poder do leão. Ele tem essa juba toda para ter essa conexão com as energias. Assim como conta numa parte da Bíblia sobre Sansão. Olha, eles mesmos deixando pista para conectar aqui na frente. Vocês não percebem? Eles deixam certas mensagens lá atrás, porque aqui na frente precisam conectar com algo que eles querem que tenha um resultado. Eu não estou fazendo esse vídeo para conectar com nada das religiões e nem livros sagrados, tá? Mas como disse a Lídia, Levítico 21:5, a barba para um homem é como a juba de um leão. Eu decidi fazer o vídeo sobre esse tema porque tem algo a ver com o que eu vivenciei com os animais que tive por toda a minha vida e o que experimentei no meu corpo comigo mesma. Eu tinha mania de arrancar os cabelos devido ao estresse, depressão, medo, etc. Tudo começou depois de um abuso que sofri quando criança. Comecei a roer unhas e arrancar meus cabelos. E eu sentia que quando eu os puxava, meus nervos começavam a ter certas contrações e pareciam, sabe, ter um certo movimento, subir e andar para cima. Eu sentia como se estivesse algo se movendo de baixo para cima. E era como se subisse, subisse. E eu sentia todos os músculos do corpo endurecer. Eu ficava tensa, mas não conseguia parar. Sabe, cada vez que eu me lembrava, às vezes eu não estava nem pensando que eu estava lembrando, mas eu estava, porque eu estava naquele mesmo jeito de puxar os cabelos e de estar nervosa. Até hoje, ainda sinto a tensão quando faço o mesmo movimento de levar as mãos à cabeça. Vocês acreditam que eu não estou pensando nisso, eu estou ok, mas qualquer movimento que eu vou passar a mão na cabeça ou a escova na cabeça, eu sinto as tensões ainda no corpo. A coisa foi tão profunda que até mesmo os movimentos de levar as mãos
a cabeça ou para cima, já sinto essa movimentação e essa tensão. Ficou marcada profundamente, mesmo que eu trabalhei isso sozinha. Acho que ativei algum programa que se fincou para sempre. Talvez porque estou sempre vendo coisas tensas. Mesmo que eu desativo o estresse antes de dormir, eu vejo muita coisa tensa, eu leio muito, vejo coisas também nos blocos de imagem e fico sabendo pelos outros também. E sinto sem ver, eu também sinto muita coisa sem ver e ouvir também. Eu percebi que o trabalho que eu havia feito em mim mesma, por causa desses traumas, que eu tive que trabalhar sozinha para não enlouquecer e não fazer mal a mim nessa vida, né? Eles voltaram depois que eu decidi jogar uma âncora para ficar menos pura. Mas isso vai confundir vocês. Eu mesma já comentei muito sobre isso em vídeos anteriores e antigos. Quando nos livramos das bagagens do sistema, quando estamos no estado amoroso, ficamos tão puros e leves que se tornou difícil para mim continuar por aqui agindo como todos. Por isso joguei as âncoras, qualquer coisa que te faça ficar um pouco menos pura, alimentos, música, imagem, notícia, etc. Qualquer coisa do sistema que eu aviso a vocês que são ciladas, mas são encantadores. Então eu joguei as âncoras, eu comecei a fazer certas coisas e obter certas coisas para poder me despurificar um pouco. Depois disso, fiquei com essa sequela, mas eu aprendi que como que devemos fazer. Só que eu não comento, eu fico esperando. Eu não gosto de sugestionar ninguém e nem dar dicas, porque quando a pessoa chegar a mim e disser que está se livrando ou entrando em algum processo, eu, estou podendo observá-la, porque eu sei o que acontece, eu sei o que a gente passa. Então a pessoa pode falar o que quiser e eu só vou ver se é verdade ou não, se ela está confundindo ou não, ou se ela está mentindo por causa dessas coisas. Eu mesma experimentei, eu sei como é que é. E quando eu percebo que alguém está realmente no processo de se livrar do sistema, eu oriento para não passar o mesmo que eu passei. Só que até agora, apenas 2 pessoas do Brasil que batiam pela internet começaram quase a ir e depois pararam. Elas não voltaram atrás, não, mas elas pararam por causa de algum motivo, alguma situação da vida dela. Elas foram trabalhar, montar negócio, outras a vida mudou completamente e ela parou ali, mas não que elas voltaram a dormir completamente, apenas pararam, estagnaram. Os outros são os meus garotos Rumlus, que esses são desde bem cedo, estão comigo desde cedo e não agimos online, porque eles estão perto de mim. Mas são tão jovens, bem jovens mesmo, porém têm uma mente extraordinária, encantadora a mente dessas crianças. Para eu controlar essa mania que consegui no trauma, que nunca pude contar a ninguém, eu tive que me ajudar sozinha, porque não podia contar a ninguém o que se passou comigo, nem mesmo pessoas da família. Mesmo quando meu cabelo estava longo, eu mantinha preso em um tipo de um coque. Eu sempre mantinha preso ou com algo que o tapasse, qualquer coisa. Então eu usei muito chapéu, lenço, qualquer coisa que estivesse na minha cabeça, evitava de me fazer levar as mãos para o alto e puxar os fios e arrancá-los. Então, eu não estou fazendo o vídeo pelo que eles realmente falam, contam ou querem mostrar às pessoas, mas porque eu acho que deve ter algo aí. Senão, eu não teria sentido o que senti quando eu os arrancava. E não estou falando da dor, não é essa dor que eu estou falando, é algo outro, como se fosse uma energia vinda dos nervos e que afetava tudo mais. E cada vez que eu arrancava, não era pela dor que eu estou contando, é pela movimentação do meu corpo. E vendo os animais com seus pelos, barbinhas, bigodes e tudo mais, então eu acho mesmo que não deveríamos cortar nem cabelos, nem barbas e nenhum pelo do corpo. Se não estivéssemos dentro desse sistema, acho que seríamos totalmente natural, portanto não iria precisar cortar nada. E ser natural não inclui cortes de nada nos nossos corpos, nem tingir ou pintar nada, nem furar nada, nem piercing, tatus, roupas como as que usamos e nada no corpo que não seja original ou natural. Eu vejo pessoas dizendo assim, a gente agora vive só no natural. Aí ela tá cheia de piercing, ela tá cheia de tatu, ela tá cheia de tinta, de coisas da manipulação do sistema, mudou apenas um estilo de vida, de roupa, mas tá cheia de coisas do sistema ali, ela não tá natural. O natural é deixar o corpo ser como ele é, tá? Ir para a natureza e viver somente do natural. E isso ninguém faz, ninguém pode ainda. Vocês vão com certeza conectar com os índios, tudo que eu estou falando, pois eles de algumas culturas introduzem coisas no corpo. Alguns tinham cabelos longos, outros não. Algumas pessoas dizem que uma boa parte de tribos foram construídas depois por nossos
o nosso povo enganador, sabe? O sistema e a gente dele enganadora que trabalha para eles. Então, foram lá construindo o que ele precisava, com o intuito de ganharem com fotografias, livros e outras coisas sem importância agora no momento. Vamos deixar para tocar nesse assunto em alguns outros vídeos. E preste atenção, os índios que vemos por aí, e como nos contam, olhem para as regras e cultura deles. Já estavam dentro do sistema. Não existe esse negócio de dizer que os índios viviam só da natureza. Não, eles tinham hábitos, coisas na cultura dele que detecta o dedo maldito do sistema. Estavam em outros cenários, vivendo uma parte do sistema, uma divisão do sistema. A parte da massa indígena nunca esteve fora do sistema, só que estavam e ainda fazem parte de outra maneira. E agora nem eles mais o sistema quer. O sistema não quer mais saber deles, está querendo se desfazer. Para eles também, o sistema tem planos e estão fazendo o que querem. Os que trabalham ao sistema vão levando essas pessoas a fazerem o que eles querem para conseguir o resultado que o sistema precisa para o joguinho dele. Não é de hoje que eles querem se livrar dos índios, já de longe que vem aos poucos desmontando esse cenário. Só que os cenários são feitos com pessoas reais, né? Eles começam com os agentes deles, os personagens deles, mas depois acaba tendo as pessoas reais da massa, certo? E isso, para desmontar, gente, causa sofrimento para desmontar ou destruir, porque tem pessoas reais, tem vida de verdade. Nada aqui existiu antes do sistema. Somente nós, como éramos antes, e não nós como nos tornamos e somos hoje em dia. Mas todas as historinhas de todos os tempos, todos os seus personagens, livros, imagens, sons, tudo pertence ao sistema, tudo é dele, é simples assim, é tudo dele. Cultura, tudo que tiver uma cultura ou não tiver uma cultura é dele também. Mas a maioria das coisas é ligada à cultura. Os índios tinham cultura, certo? Basta ler sobre as tribos e logo detecta o sistema nelas. Leia sobre qualquer povo neste mundo e poderá detectar o sistema mentiroso e sugador neles, nas histórias desses povos. Que tal ver os maias e toda a historinha deles? Vejam vídeos há muitos anos que eu fiz sobre os maias, que as pessoas falam o povo maia. Vocês não estão falando do povo maia, vocês estão falando dos poderosos que estavam ali manipulando aquelas pessoas que formavam o povo maia. E muitos outros povos com hábitos estranhos em suas culturas. Sempre vai haver aqueles que têm alguns hábitos estranhos. Pois é, aí está o dedo do mal do sistema. Pode ver a cultura de qualquer coisa. Tem um monte de coisa boa, mas tem sempre algumas coisas ruins. Inaceitável. Só aceitável para a cabeça das pessoas que estão manipuladas. E tudo aqui dentro, por mais legal que seja a história de um povo, se ler bastante sobre ela, se você estiver desperto, acordado, vai ver que tem ali um hábito do mal, que tinha alguma coisa na cultura deles, ou ainda tem, que podemos perceber o sistema e seu mal agindo. Sobre esse tema eu também já toquei em vídeos antigos, e se tiver interesse, basta procurar pacientemente, pois são mais de 500 vídeos liberados. Basta pensar nas coisas estranhas de várias culturas. Pensem. Não vou comentar só dos nossos índios, mas eu também vou falar dos índios da África. Veja essas fotos aqui embaixo. Em cima está o índio brasileiro com essa madeira na boca e embaixo na África também, ó. Na África, muitos jovens reclamam desses lábios. Sabe, eles cortam os lábios para introduzir coisas nesses lábios. E quando você tira essa madeira para dormir ou qualquer coisa, você não consegue falar, você fica babando, babando. Porque o que não deixa o nosso líquido da boca cair são os nossos lábios, certo? Mas quando você cortar os lábios aqui de baixo, o líquido vai começar a sair. É uma coisa muito nojenta. E as meninas, já com a cabeça mais moderna, vendo as outras mulheres de outras culturas, não querem mais passar por isso. Então, na África, muitos jovens reclamam desses lábios, porque elas babam sem parar e para parar de babar precisam colocar a madeira de volta. Casamento com crianças, mutilar parte do corpo, furar ou enfeitar com penas ou paus, se matar de todo jeito para ficar igualzinho como a cultura de cada um deles pede, né? Ou matar animais para conseguir isso, como temos índios que matam os pássaros, né? Ainda pior, mas
E se eles dizem que se retiram as penas somente depois que matam os pássaros para comer? Pode até ser. Mesmo assim, essa necessidade de se enfeitar e ser diferente é coisa do sistema, gente. Que diabo de ser diferente é esse? Como é que as pessoas podem achar legal tudo isso aí ser diferente com essas manipulações? É o mesmo como a moda maledita nossa, agindo entre eles diferente, pois entre nós a moda é muito mais profunda na manipulação que foi feita e que é feita entre nós, porque vamos supor que esses índios estão fazendo isso, vamos chamar isso de moda, né, da cultura deles, a moda de ficar bonito e tal, querer ser diferente de outras tribos e tal. Isso aí é a mesma coisa da manipulação que a moda entre a gente faz, só que a nossa é bem profunda, é bem grandiosa, né? Tem várias coisas diferentes na manipulação da nossa moda. Dizem algumas tribos que os homens começaram a cortar os lábios da mulher e deixar ela feia, assim, para que outros homens de outras tribos não as roubem. Tá bom, me engana, tá? Cortar os lábios para enfeitar com madeiras, cortar orelhas, riscar o corpo com filetes que cortam e marcam fazendo desenho. Vocês já viram? Os índios vão cortando assim, aí fazendo aqueles desenhos, porque depois a pele vai tentar se curar, vai dar aquele esqueloide e formam esse tipo de desenho. Certos rituais que exigem dor ou que a pessoa não desejaria, pensam que entre os índios não há isso, que tem algumas deles que não querem, mas tem que se sujeitarem porque estão dentro daquela cultura? Já vi várias reportagens das tribos onde muitos reclamavam que gostariam de sair delas, só que as pessoas que disseram isso estavam desejando ir para a cultura nossa, onde há tanto mais crueldade, sadismo e outras coisas terríveis, que já muitos de nós se acostumaram e acham tudo normal e ainda defendem e acham justificativa para defender, para manter tudo isso aqui, deixar tudo continuar a existir. Então, tudo que exija deformações, dores, obrigações iguais para todos, sacrifício de vários graus, tem até aqueles que exigem a morte, mas há outros graus de sacrifício pequenos, né? Por exemplo, tem um sacrifício da morte, que as pessoas matam pessoas ou crianças, mas há outros sacrifícios pequenos, como exigir que todos sejam e façam alguma coisa igual, porque estão dentro de uma cultura, certo? Cultura aprisiona as pessoas. Sim, eu sou bastante ignorante, vão pensar muita gente, mas cultura aprisiona as pessoas. Todas seguem fazendo aquilo para manter viva a tal cultura deles. Muitas coisas boas, sim, que é natural do ser humano ter coisas boas, mas umas trocentas mais de coisas inúteis, ruins e prejudiciais ao desenvolvimento dos humanos. Não desenvolvemos nosso potencial desde que estamos vivendo dentro de um sistema. Você está desenvolvendo as coisas dele, as historinhas dele, tudo que. Olha só, me diga, isso aqui é uma historinha dele. Ele quer que vivenciamos isso. Você acha isso bonito? Olha bem, essas mulheres com esses pescoços alongados, não é bonito isso e causa sofrimento. Eles vão colocando pesos, vão deformando. Olha os ombros como vão ficando tortos. Não sabe o que eles fazem para manter as mulheres com esses pescoços. Vocês deveriam averiguar e pesquisar. E quando digo isso, muitos falam que humanos não podem viver sem cultura, não podem viver fora do sistema e tudo mais. Gente, eu escuto cada coisa. Isso porque elas pensam com a mente aprisionada nas mentiras, hábitos, comportamentos, sentimentos e as tais verdades e conhecimento do sistema. É somente por causa disso, elas não estão pensando livremente. Não pensam livremente, não conseguem. A memória real delas foi abarrotada pelas bagagens do sistema, pelo lixo dele. O que é a memória real? É a memória de quando você era criança? Não, gente, é uma memória nossa humana que todos deveríamos ter acesso, não tem mais, porque fomos aceitando os lixos, né, dos sistemas, historinhas, invenções dele. Então, dependentes dele, né, do sistema, e não visualizam um mundo diferente feito por nós. Não conseguem, porque só conseguem nos ver como somos, vivenciando e sendo o que o sistema nos colocou para viver e ser. É triste demais, mas isso é fato. Eu poderia mostrar a vocês trocentos dessas pessoas, dessas tribos. Já andei lendo e vendo muito sobre esses povos. Muita coisa do mal sendo cultuada. É assim que o sistema age. E outra coisa interessante, muitos povos indígenas que a gente duvida que eram assim, mas alguns que estão despertos e intuindo,
Dizem que eles foram sendo criados e inventados. Olha essa tribo abaixo. Eu acho que é invenção deles. Tá bom, que isso aqui, todo mundo vivia fazendo isso aqui. Talvez numa festinha. Mas que diabo de tribo é essa? Olha só. Tá vendo? Isso aqui tem o dedo do sistema. Se você está na natureza, o natural era para eles serem o natural, estarem no natural e não ficarem tentando se camuflar com. Isso aqui é muito desenhado. O índio natural, o máximo que ele podia passar uma tintinha para proteger a pele dele. Alguma coisa, mas isso aqui, eu sei que eles dizem que isso aqui é para proteger, mas não fazendo desenho assim. Não, 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 não. Eu não caio nessa. Aqui eu mesmo, fotógrafo britânico, viaja o mundo divulgando as tribos em extinção. Tudo papo, gente, esse papo de extinção, tudo enrolação. E isso dá muito lucros aos do sistema. Essa imagem com o fotógrafo, estão vendo aqui? Então, eu não li toda a reportagem, mas o título e a historinha que eu comecei a ler é igualzinha a todas as outras que eu já li. Ele vai fotografar tribos perdidas, distantes, que estão desaparecendo ou tribos que estão aparecendo. Oh, deixa você já, me poupe, sistema. Puxa, eu tô cansada disso tudo. Os fotógrafos estão envolvidos, fotógrafos do sistema, não fotógrafos da nossa gente. São eles que ganham muito com isso e eles são personagens do sistema. Daí dizem que eles descobriram e tiveram acesso e blá, 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 blá. Durma com essa historinha. Pois o sistema gosta de expandir os cenários à nossa volta, né? Colocar mais coisas. Então, como é que ele faz? Ele quer colocar outras partes, né? Fazer um puxadinho no sistema. Então, eles colocam o personagem dele, que nos dizem que descobriram isso ou aquilo, que uma tribo apareceu de repente, pirâmides apareceram de repente, tudo colocado depois ou antes de sabermos da historinha, para depois nos manter presos em mais historinhas dele. E eles vão colocando o que eles precisam para usar em algum ponto da linha do tempo que formos precisando, né? Sabe aquele papo de conectar alguma coisa com tribos do passado? Com culturas, com hábitos, com crimes ou coisas boas, alimentação dos povos antigos, tantas coisas, não é? É assim que eles fazem e criam. E depois dizem que sempre existiram. E depois, quando precisam, eles usam todas essas coisas que eles disseram que existiram, que apareceram, ou sei lá o quê, tomam como exemplo. Um dos personagens do sistema diz: havia um povo nessa parte do mundo que costumavam fazer isso ou aquilo. E eles eram saudáveis porque faziam isso ou aquilo. E eles eram inteligentes, eles eram sábios. Eles aceitavam pedofilia? Eles não aceitavam pedofilia. Eles faziam isso pelo sol, eles faziam isso por isso. Eles gostavam dessas comidas ou eles tinham algo superior nisso ou naquilo. Será que estou conseguindo fazer a mente de vocês entender as embromações, enrolações que fazem conosco? E isso dá um bom tema para um vídeo qualquer, num dia qualquer, não acha? Espero que eu tenha tempo. Mas vamos deixar tudo que eu quero falar agora sobre isso, dos índios, dessa manipulação, como eles criam cenários e personagens para nos manipular por toda a nossa vida aqui dentro desse sistema. Tanto a nossa cultura como as dos povos antigos, indígenas ou não, todos os povos antigos que adoramos, usamos como exemplo, né? Nos matamos para estudar e decorar tudo dele, foram todos criados como e quando o sistema precisou, ou quando ele precisa, ele também continua criando, inventando. O sistema é um criador de mentira, gente. E passado, presente ou futuro é a criação dele. Não sabe como ele inventa povos? Tá bom, vou resumir aqui para vocês. Primeiro ele coloca alguns personagens dele, vivendo como tal, né? E aos poucos eles vão trazendo pessoas da massa, vamos, por exemplo, o sistema pegou um monte de gente dele, colocou em alguma parte e fez eles viverem de tal maneira. E aos poucos, aí já criou uma tribo. E aos poucos eles vão trazendo pessoas da massa, pessoas originais. Eu tenho até medo de pensar que algumas crianças, eles roubavam dos pais da massa e levavam para esses tribos para recomeçar. Ou eles faziam de outra maneira, pode ser que eles tenham um jeito de criar
entre eles mesmos, lá, os próprios personagens dele, trazer as crianças e as pessoas que vão fazer essas tribos, vão criar esses mundinhos, né? Para torná-las as pessoas, né? Eles pegam essas pessoas, formaram aquela tribo, e ele torna essas pessoas que iriam formar a tal tribo ou tal povo. E depois, sem ter contato com os outros, porque eles ficam ali um tempão, com o tempo, aquilo tudo vira verdade para eles, sabe? Eles colocam as pessoas, os personagens dele, tá bom? Depois eles pegam pessoas da massa, de algum jeito eles colocam ali dentro para ver ali dentro da tribo, o que eles inventarem. E os personagens dele vão ensinando os outros como é que é, essa aqui é a nossa cultura, e aquelas pessoas vão vivenciando, vão nascendo ali dentro, morrendo ali dentro. O que aconteceu? Se tornou de verdade, certo? Aquilo tudo vira verdade para eles. Com o tempo, eles vão retirando os personagens reais, dizendo que morreram, estavam velhos, ou qualquer outra desculpa, e deixam apenas a massa original. E ela forma tal coisa inventada, entendeu? Quem foi inventado pelos primeiros deles, a fonte do sistema, os reais dele. E depois, com o nosso povo fazendo e seguindo o que eles falam, acaba virando a tal verdade que conhecemos do sistema. Aqui no sistema, a verdade dele não é a verdade verdadeira. Então, toda a verdade do sistema é falsa. Bom, então faz parte do sistema que todos os povos, todas as culturas, todas as historinhas sobre povos do passado de agora também sejam invenções, criações, manipulações. Quando éramos apenas original, humanos originais, não havia cultura. Não tínhamos que viver, sentir ou desejar como nos conhecemos agora. Nós vivenciamos, somos e sentimos tudo que o sistema quer. Em vídeos antigos podem pegar mais informações sobre isso. Não as tomem como vossa verdade, apenas as conheçam, conheçam todas as informações, não briguem com elas, entenderam? Não fiquem duelando com vocês mesmos, não entrem em conflito mental, isso é verdade, isso aqui não é verdade, eu não quero, sabe aquela discussão, não façam isso com vocês. Conheçam, o que não gostam, joga fora, outras usem para matutarem, né? Então não briguem com as informações, conheçam-as tanto quanto puder e deixem a mente de vocês analisarem. Olhem isso aqui, gente. Dá dó de ver. Imagina isso aqui. Não estavam muito inspirados quando criaram certas tribos ou povos, né? Mesmo que seja para festinha, para algumas coisas. Então, os pelos todos de nossos corpos estariam em nossos corpos e estão em nossos corpos, e acho que não seríamos peludos do jeito que os nossos corpos são atualmente, mas que teríamos sim pelos, teríamos. Então, acho que todos esses pelinhos, né, já estavam. Mas hoje em dia temos muitos pelos em alguns lugares que eu acho que não tínhamos antigamente, porque nós éramos seres diferentes. Eles mentem, dizendo que antes éramos mais peludos e hoje temos menos pelos no corpo? Com certeza. Desde quando eles nos dizem a verdade, gente? É claro que eles nos mentem. É claro que eles estão mentindo para a gente. Nós hoje temos pelos em algumas partes do corpo, que o corpo percebeu que nós estamos fedendo, temos mais toxicidade, e ele colocou alguns pelos a mais ali, nasceram mais pelos ali para controlar e proteger e limpar, tornar filtros. Então pensem, e se for ao contrário? E se eram menos pelos que tínhamos? Porque não eram tóxicos e nem estávamos envenenados como nós hoje em dia? Nós não fedíamos, não cheirávamos mal. Quando você come somente orgânicos, eu já falei isso para vocês, que eu fiz isso na minha vida, né? Fiquei crudívora, com mais nada do sistema, nada. Não tinha um cheiro na boca, não tinha cheiro nos órgãos sexuais, não tinha cheiro nenhum. Quando eu evacuava, não saía nem sujeira no papel. O corpo trabalha muito bem quando você não coloca outras coisas tóxicas, mas quando ele tem tóxico, qualquer alimento industrial manipulado, vai cheirar mal, claro. Então, para concluir, mas depois de algumas corrupções, nos tornamos os peludinhos que nós somos hoje em dia. Uns pelos estranhos, na verdade, às vezes nem são tão lindos, mas temos eles. Então, em alguma altura dessa linha do tempo em que estamos, né, que nós vivenciamos uma historinha, então tem passado, presente e futuro aqui, é uma linha do tempo, éramos muito peludos.
Eles também diziam e dizem ainda que éramos peludos. E eu acabei agora de dizer para vocês que eu acho que não éramos, mas em alguma linha do tempo eles dizem que éramos, assim, bastante peludos por causa disso, daquilo. E é triste saber que mesmo que já estamos nesse mundo por tantas gerações, ainda nos dizem as mesmas coisas, contam as mesmas historinhas, mostram os mesmos livros, os mesmos personagens e muitos aceitam como verdade. E numa dessas historinhas, dizem que viemos do macaco e todo esse blá, 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 blá do sistema. Então, éramos muito peludos, assim como macacos. Mas, e se os macacos foram feitos depois com nossos dados genéticos? Por que as pessoas não pensam que o sistema está ou esteve nos mentindo sobre tudo isso? Os macacos podem ter sido criados com partes nossas? E se foram propositadamente desenhados, né? Eles desenharam os macacos de forma a parecerem com os humanos, para fazer sentido no jogo de toda essa historinha, como faz sentido hoje em dia para algumas mentes que acreditam que tudo começou lá atrás da maneira que nos contam, né? Que os seres humanos eram primitivos e era assim meio como uns gorilas, né? E não consegue duvidar que, porque temem serem chamados de burro e parecem nada inteligentes. Então, se a evolução do ser humano foi assim, sim, né, que ele começou desse jeito até chegar ao ser humano de hoje em dia, as pessoas vão acreditar piamente como estão sendo mostrar toda a historinha. Se você acreditar tudo que o sistema conta e mostra, tudo isso e muito mais dele na sua mente como verdade, esteja à vontade, mas não eu. Num desses meus vídeos de postagem, eu mostrei como os esquerdistas estavam certos por um lado, onde mostrava uma mulher com cabelos nas axilas, os cabelos da cabeça bem longos, caindo pelo corpo nu, e suas pernas peludas. Não, ela não estava nua, ela estava de sutiã e shortinho. As pernas bem cabeludas, toda peluda, como nós realmente somos, gente. E os homens sentiram asco, e até mulheres. E todos os direitistas, né, aqueles que se julgam da direita, com nojo dessa mulher. Mas nós somos isso, nós somos essa mulher peluda. E eu disse, eles estavam certos, eles estão certos. Esquerdistas sabem zoar com as pessoas e elas nem percebem que às vezes estão mostrando coisas que são reais. Só que vindo deles, né, vem de algum esquerdista, a gente acha que é tudo errado. E a maioria é errado mesmo, a maioria das coisas que vem do esquerdista, mas tem muita coisa que os direitistas seguem, apoiam, que são erradas também, que são falsas e são confusas. Mas vamos deixar esquerdista e direitista para um outro vídeo, porque nós somos peludos mesmo e os nossos pelos tinham um motivo para estar em nossos corpos. Então, eu acho que nas axilas e nas partes íntimas eram e são para evitar que algo entrem, penetrem, né? Eles filtram. Se os pelos ficarem cheirando mal quando ele fizer essa filtragem, é sinal que reteve algum tóxico ou corpos estranhos. Então as pessoas falam, debaixo do seu braço tá fedendo. Tá fedendo porque ele tá comendo tóxico e o filtro, que são esses cabelos estão filtrando, ele tá deixando sinal ali. Se ele não tivesse com cheiro nenhum, só molhado, que nós temos que transpirar e eles nos fizeram parar a transpiração com desodorante, então tinha que ser somente molhado, líquido, sem cheiro nenhum, mas não está sendo assim, não somos mais assim. Lembrem-se que comemos lixos, respiramos tóxico, enfim, estamos envenenados e intoxicados, tanto no mental quanto no físico. Nas pernas e na cabeça, eu creio que servem realmente para aquecer, proteger do sol forte e tanto mais. E então, no vídeo, eu citei essas informações que obtive quando era criança. Portanto, se eu tivesse estudado mais sobre o assunto na época, eu iria acabar intuindo que havia algo mais sobre tudo isso aí. Talvez, mas eu nunca dei muita atenção e fiquei apenas com o que me chegava naturalmente por mim mesmo, por experiências. Em todos os vídeos que eu falei sobre essas coisas, né, de cabelos, de corpo, da gente, dessas manipulações, eu nunca levei adiante sobre essas coisas dos cabelos, né?
não me inteirei muito. Eu fiquei apenas com o que me chegava naturalmente por mim mesma ou por minhas experiências. Mas o que eu havia obtido e intuído com criança e já na adolescente me foi o suficiente para entender a razão dos pelos existirem em nossos corpos. Só que eu também os tirava. Uhum. Eu me depilava também, exatamente para não ser maltratada quando fosse em um médico ou estivesse com algum namorado. Na época, eu estava com alguns namorados manipulados pelos padrões de beleza e eu raspava meus pelos do corpo. Depois que tive câncer a primeira vez, meus pelos não nasceram mais direito no corpo, mesmo que não segui com tratamento químico. Eu me voltei para a natureza, senão eu não estaria mais aqui viva. E assim, a falta de pelos exagerado pelo corpo foi o que me ajudou a não me preocupar tanto, porque como não tinha mais pelo, e eu também já sou descendente de índios, eu não tinha muitos pelos, sabe, como as pessoas normais. Mas depois desse problema da química, eu daí ficou mais raro, ficou mais raro os pelinhos, os ralinhos também, raros e ralos. Então isso me ajudou a não me preocupar tanto com eles. Mesmo assim, eu raspo quando eu vou em médicos, eu me depilo, porque sei que vou ser tratada como uma peluda selvagem do Brasil se eu não fizer isso, entendeu? Por mim, eu nunca depilaria, nunca tiraria sobrancelha, nem cortaria cabelos e nem faria unhas e pés, etc. Antes que pensem como o sistema quer e me julguem como porca, esquerdista ou outra coisa qualquer, gente, vejam vídeos que eu fiz mostrando essa manipulação conosco. Aqui está um dos vídeos que eu falei para você, depilar axila, parte íntima, sobrancelhas, qual o real motivo? Use errado a energia sexual, tal. Se vocês acessarem esse vídeo, que foi do dia 21/9/2018, vão entender melhor do que eu estou falando. Eu retirei uma parte que estava aqui sobre o que uma amiga me falou, porque não é muito interessante agora. Vejam, olha só a zombaria, vejam bem o que o sistema faz com a gente. Homens se depilando, mulheres deixando os cabelos crescer. Vocês não estão sentindo aí, não, a manipulação total desse sistema, a zombaria total e profunda com a gente? Aqui eu tirei essa foto e diz assim: fotógrafo questiona padrões de beleza. Olha bem, eles estão zombando da gente. Mulher peluda e homens depilados. Eles riem completamente, eles gargalham muito com a gente. Com a desculpa que somos humanos civilizados, obrigar os homens a rasparem ou cortarem seus cabelos e ensinar as mulheres o mesmo, também sem esquecer das nossas criancinhas. Além de terem nos enfraquecido o organismo, né? Vocês sabiam que nossos corpos, quando doentes, a primeira coisa que vai cair são os cabelos e pelos, certo? Pois nossos corpos, quando trabalha para colocar tudo em ordem, você ficou doente, alguma coisa está errada, ele começa a trabalhar, ele julga que os cabelos não são muito importantes e param de mandar vitamina ou qualquer coisa que o cabelo precisa para ficar ali, deixa aí e vai dar atenção para outras coisas. Pensem por que nos ensinaram a pintar os cabelos, a cortar unhas. Como seriam nossas unhas se vivêssemos na natureza? Teríamos necessidade de cortá-las, de desgastá-las nas pedras? Como seria? Pior é pensar em esmaltes e tanto mais que eles ensinaram as mulheres a usarem e agora até os homens. Gente, vocês deveriam pensar bem se devem continuar a usar todas as químicas desse mundo. Todos esses produtos químicos, mesmo que já estejam acostumadas, pensem bem, repensem. Um dia o corpo vai dar os sinais do abuso que fizemos a ele, usando lixos que enriquecem somente os que nos manipulam e ajudam a eles a se livrarem da gente, porque quanto mais a gente usa e os deixa ricos, mais poderosos são e mais gananciosos se tornam e querem mais e mais até que não sobe nada da gente. Ajuda-os a nos inferiorizarem como seres humanos quando consumimos e mantemos as coisas deles, além de todos os outros prejuízos que esses produtos nos causam a longo prazo. E procurando emprego, você está procurando emprego. Para achar emprego, você precisa cortar os cabelos e raspar a barba. E muitos se sujeitam a isso por causas financeiras. Alguns até relutam e tentam achar algo outro, né? Pois acha, peraí um pouquinho. Tentam achar algo outro, pois gostam da barba ou cabelo longo, mas o emprego precisa que eles deixem os cabelos curtos e sem barba. Mas há aqueles que dizem:
corte o cabelo e faça a barba para achar um emprego decente, né? Ou se você ficar com o cabelo longo ou com barba, não é muito higiênico. Essas pessoas, com certeza, serão os primeiros que vão também aceitar o chip para manter o emprego bem facilmente. Não lembro no momento qual a firma estrangeira que exige que seus empregados, todos eles aceitem o chip. É verdade, está acontecendo isso já. Claro que deram várias vantagens para conseguirem que os empregados fizessem isso, mas será que não tem ou não teve um entre eles que não gostou ou não gostaram disso? Com certeza tem alguns, mas que se sujeitaram por causa do emprego deles a tudo isso, gente. As pessoas estão se sujeitando a coisas que elas, no fundo, não queriam, não aceitam. Se olharmos para o passado, veremos que a maioria dos homens tinham barba e cabelos longos. Não seria ele, o sistema, deixando alguma pista? Olha lá para o passado. Percebe como é que eles eram? Ah, mas eu estou modificando vocês não estão percebendo de nada. Ainda não sei qual seria essa pista corretamente, mas ele é um jogador e gosta de deixar pistas e rastros. Ainda, essa pista poderia ser sobre que deveríamos nunca cortar os cabelos? Será? Ou será que ainda tem alguma coisa mais? Essa pista quer nos dizer algo mais que ainda não estamos detectando. Já viram o filme Avatar? Eles tinham cabelos longos e em tranças, como os chineses usavam no passado, acho que japoneses também, se não me engano. Como os pelos dos animais, os cabelos do Naves, né? Naves, o nome dessas pessoas, davam a eles poder de conectar-se com a natureza, certo? Vejam as fotos do contato deles através dos cabelos com a natureza e como eles mesmos, antes de copularem, eles também faziam o contato com os cabelos, juntavam as partes, como é que chama? As pontas dos cabelos para dar esse sentimento aqui, ó. Aqui ela estava juntando com a natureza, ela pegou uma parte da árvore e ela mesma, ela foi sentindo. Aí ele também fez a mesma coisa, pegou o cabelo dele e conectou com a árvore, e ele sentiu a natureza, sentiu o poder da natureza. E depois ela pegou o cabelo dele e dela junto. Aí ele fechou os olhos e começou a sentir essa energia deles dois juntos. Eu vou mostrar para você o vídeo Avatar. Eu não posso passar porque o Avatar tem copyright. Aqui eu peguei desse canal. Deixa eu ver se eu acho a imagem que ele tava. Olhe para o quadradinho. Onde que? Acho que é nessa cena aqui que eles. É. Bom, eu vou parar por aqui porque vai me dar problema esse vídeo aqui. Se vocês verem que eu cortei alguma parte do vídeo é porque o Avatar tem copyright e temos que ter cuidado para não colocar as coisas que eles não querem que a gente coloque. Sansão e Dalila. Não acho que tenha a ver com a força que ele perderia se cortasse o cabelo, como dizem, né? Como no conto da Bíblia sobre Sansão, mas sim com o fluir das energias nossas e contatar as energias ao nosso redor. Vocês devem saber que essas histórias da Bíblia têm outro significado para essas pessoas que nos manipulam, têm outros códigos. As pessoas comuns leem como vêm escritos e entendem como essas palavras estão dizendo. Entende tudo como as palavras significam alguma coisa. Como aprender o que A juntando com o B, né? O B depois o A se torna Ba. Mas, como já expliquei em vídeos anteriores sobre códigos em palavras, elas não são as mesmas coisas para eles que nos manipulam e controlam. A palavra ba, né, essa sílaba ba, para eles significaria outra coisa totalmente diferente. E pode ser que cada parte da letra, a parte de baixo, a parte do meio, signifiquem outras coisas, gente. A gente está sendo aqui manipulados, enganados mesmo. Para eles tudo é bem diferente. Para eles o conhecimento real, eles recebem, né? O conhecimento real. E para a gente, o que a gente recebe? São mentiras disfarçadas de verdades.
Vocês já viram quando a gente está com o cabelo todo eletrificado? Eletricidade estática, né? Tá vendo essa foto aqui? Sabe aqueles dias que seu cabelo fica todo ouriçado e você sente como se estivesse tomado um choque? E quando você fica em ambiente estranho, de energia baixa, seus pelos enriçam, né? Às vezes eu coloco algum tipo de roupa sintética, né? Eu tenho alergia no toque da mão e meus cabelos ficam tudo arrepiados também com alguns tecidos. Então, isso aí não está agindo como antena, nossos cabelos não estão agindo como antena, não estão nos avisando alguma coisa? Não está detectando algumas energias à sua volta, alguma coisa que está movimentando ali e está nos dando esse sinal? Por exemplo, a roupa, talvez, esse tecido tem alguma coisa bem negativa que faça mal aos nossos corpos, os meus pelos avisam. A minha pele avisa, eu toco, minha pele já fica toda irritada. Isso é um aviso. Então, é porque nós temos contato com algo exterior, não é verdade? Algo negativo. E quando é algo positivo, fica bem. Então, quer dizer, os nossos cabelos, se tivessem ao sol, teria que absorver alguma coisa do sol, pegar boas coisas dessa energia. Se está alguma coisa errada, negativa, então os cabelos vão ficar ouriçados, né? Vão dar sinais. Sobre o exército, onde soldados devem raspar os cabelos. Eles darão uma justificativa, e para todas as outras eles terão justificativa para qualquer coisa, para que todos nós nos disfarçamos de nossos pelos, custe o que custar. Eles sempre vão dar uma justificativa para fazer a gente agir, fazer, sentir e vivenciar o que eles querem. E não se esqueçam do lucro que gera para o sistema. Olha, as lâminas, ceras, profissionais, a profissão que ele cria e precisa que haja gente para mantê-la. Esteticista arrancando pelos de mulheres que no futuro terão problema nas veias, sim, de tanto puxa e arranca, puxa e arranca. Homens no barbeiro, crianças também. Mulheres gastando horrores com profissionais que o sistema criou. Tratem delas, né? Tem que pagar para elas tratarem delas. E elas precisam que outros da massa, o sistema e essa gente dele, precisam que outros da massa sustentem esses profissionais e mantenham essas profissões e com eles a máquina de consumo do sistema, até quando o sistema quiser diferente. Pode ser que a uma altura nessa linha do tempo ele decida que essas profissões vão parar de existir. Que essas coisas, alguma coisa que ele já fez ou quer, ele não quer mais, ele faz diferente. Assim, tudo continua no sistema e ele vai se reinventando e trazendo novidades, sempre exigindo que retiramos algo de nós ou coloquemos algo que nos prejudique. E os monges, tadinhos, todos sem cabelos, por que será que eles teriam que raspar? Como sempre, você pode achar várias explicações e justificativas para isso. E por que alguns padres, eles deixavam de ter cabelos na parte de cima, lembram? Aqueles padres com um pouquinho de cabelo aqui em cima raspado? Na sociedade dos civilizados, temos que ser todos pelados, rejeitando os próprios pelos do corpo. Quando não, em outras coisas também nossas, temos que rejeitar, temos que arrancar, temos que modificar e transformar. Nos ensinaram a nos rejeitar por algum motivo doido, que acabou nos parecendo fazer sentido e parecendo também ser coisas necessárias e também muito sérias. As pessoas aceitaram tudo isso. E fomos nos impondo a aceitar nos raspar, algumas vezes sofrendo por causa disso. Depilação com gilete, alergia a gilete. Eu mesma sou uma delas, sofro com isso, nunca vou aceitar esse método com cera. Não. Ceras quentes ou qualquer outra coisa que já usaram, sempre no intuito de nos manter a todos fazendo o que o mestre sistema mandar ou quer, em nome de cultura, ou qualquer outra coisa, gente, ou qualquer outro pretexto. Todos os meios que nos deram para fazer essa depilação ou essa limpeza nos prejudica. Todos têm que ser peladinhos agora, todos bem lisinhos. Por que as pessoas têm nojo de lesmas? Se elas querem parecer todas peladas como lesmas. Mas elas gostam de animais peludinhos, não é engraçado o ser humano? Está totalmente manipulado. E é essa a nossa cultura dos limpinhos, pelados, nus com a mão no bolso, certo? Sem pelos, no mundo dito por todos civilizado. Então, somos civilizados como somos os que não se aceitam. Sim, nós não nos aceitamos. Então, temos que tirar pelos da axila, pelos da virilha, pelos das pernas. Todos os nossos pelos naturais devem ir assim. Rejeitamos.
os que têm que cortar, mutilar, rejeitar, introduzir o que é de fora para dentro, seguir padrões e coisas inventadas por outros que nem bem sabemos direito que são. Mas aí eles dizem que é por causa disso, que tem que ser assim, é higiene, é sagrado, é isso, é tanta besteira, não é? Os homens héteros aprenderam que as mulheres deles devem ser peladinhas, lisinhas, lisinhas. Veja o caso de homens héteros que sentem aversão por mulheres peludas, como citei acima, que acabam caindo na cilada do sistema nesse sentido e em muito mais, mas que agora aceitam depilar suas axilas, sobrancelhas e pernas. Tem sentido? Ai, o sistema zomba demais da gente. E os dreads? Eu acredito que os dreads não são o jeito natural de deixar os cabelos crescerem. Aí já tem o dedo do sistema, tudo que levar para moda é algo que dizem que foi cultura disso ou daquilo, é o sistema agindo. Não iríamos ter cultura quando éramos livres dele. Não existiria cultura dessas besteiras ligadas a sexo, moda e tantas outras coisas emburrecedoras. Iríamos ter coisas que hoje em dia as pessoas nem conseguem pensar, porque acham que só poderiam existir o que estão acostumadas, só pode existir essas coisas acostumadas e as coisas que elas conhecem do sistema. Dreads, ou outro jeito estranho de manter os cabelos. Não sei se é assim que deveríamos manter nossos cabelos quando estão grandes, né? Em forma dos dread, como fazem na Índia. Aliás, eles pintaram a Índia de espiritualista e tudo de bom, mas não é não, gente. Esqueça, tudo isso é manipulação do sistema. Muitos indianos, eles acreditam nessas coisas do país dele, na cultura dele, mas tem alguns que não. Eu conheci algumas pessoas de Goa, na Índia, e elas foram morar em Portugal, porque elas não suportavam ver essa manipulação, a pobreza, a miséria, a sujeira da Índia e tudo ligado à espiritualidade. Isso é uma coisa muito grande. A Índia precisa se livrar dessa manipulação para deixar as pessoas serem mais felizes, mais saudáveis e acabar com essa fama de que tudo que vem da Índia é bom, saudável, os alimentos, a religião, a yoga, as músicas, a medicina. Queria ter tempo para fazer um vídeo sobre essa falácia toda. Não que não tenha algo de bom, claro que tem, em toda cultura tem, né? Só não tem essa magia, encanto, pureza, cura, etc. E não tem também essa coisa de espiritualidade, exemplo a ser seguido, não tem também algo que mereça ser imitado. Livros sagrados do hinduísmo, símbolos, código e tudo mais do que nos manipulam. Está lá bem claro, está bem claro para aqueles que estão despertos e leiam, estudam sobre a Índia e já começam a ver a Índia com outros olhos, mas se eles olharem para a Índia com os olhos que o sistema deu a eles para verem a Índia, então eles vão ver o que o sistema quer. Mas vocês entenderão melhor o que quero dizer quando eu conseguir fazer um vídeo sobre a Índia. Eu acho que se tiver que deixar cabelos longos e apenas longos, sem colocar nada neles, sem fazer dread, sem fazer absolutamente nada que a moda ou qualquer padrão do sistema editor ou dita, é o que deveria ser. Não pintar, não cortar, não manipular o cabelo, não fazer nada. Esse é o natural. Qualquer outra coisa é manipulação do sistema. Dizem que eles, assim como os indígenas, nunca cortam o cabelo. Eles o veem como uma extensão do seu corpo e que é um presente de Deus. Veja aqui esse indiano, aqui essa coisa aqui, e aqui a nossa Índia brasileira. São fotos que eu peguei na internet. Claro que não quero dizer que a energia nossa venha do cabelo. Não pode ser somente a energia vir do cabelo, claro que não. Mas sim que tem algum sentido nele ser uma extensão do nosso corpo e ter motivos para existirem e crescerem nos nossos corpos, senão não estariam aqui. Porém, não acho que devamos deixá-lo nesse estado de dread, sabe? Deixar crescer como dread, que você vai deixando os cabelos mortos ficar se juntando ali, né? Apenas deixar ser o que é, crescer e pronto. Nada a ser feito, nada de tinta e nem manipulações do fio, nada de inventar coisas. E os dreads, se você não tiver uma higiene muito boa, vai cheirar mal, vai dar problemas. Mas quando eles quiserem que a gente nos aceitassem, quando eles quiseram lá atrás, como homem e mulher, quando nos tornaram em dois sexos separados, tinham que nos ensinar que éramos homens e mulher. Isso foi feito numa das corrupções que o sistema fez nos nossos corpos. E depois, com o tempo, para ir nos debilitando, para controlar, foram nos ensinando a ser e vivenciar o que eles queriam, de maneira que a gente não sentisse que estávamos nos destruindo. Então, pintar cabelos, usar perfumes, talco, sabonete, ou o que fosse lá no passado, mesmo que fizesse menos mal naquela época, não era natural. Se estivéssemos nas florestas, o que teríamos era o mar, os rios e o sol. A água
é o produto de limpeza do mundo, para qualquer coisa, para os animais, para a planta, para tudo. E era também o produto de limpeza para a gente, assim como é para os animais. Não deveria haver outro líquido para bebermos e nem para nos banharmos. Agora pense, o que será que está por trás das tintas de cabelo? Além do fato das químicas que sabemos que fazem mal, será que é algum ritual, algo ritualístico que nos colocaram a fazer e a gente nem se tocou? Que ao nos colocar tinta nos nossos cabelos, estamos entrando num ritual que a gente não percebeu? Não sabemos? E será que fizeram os homens se desgastarem tanto, né? Tanto, a ponto de se tornarem calvos para facilitar para o sistema? Que queria vê-los sem possibilidade de recuperar os cabelos da cabeça. Não seria todos os homens, claro, que muitos homens não passam por isso, por calvície, mas os que ficaram calvos, eles não estavam dentro de um programa ou teste do sistema? Eu não creio que os seres humanos iriam ficar calvos, deixar os pelos cair, se não estivessem com algum problema no físico, no corpo deles, ou no mental. E ali, ele introduziu a calvície, que hoje pensamos ser genético, certo? Mas com certeza é por causa da alimentação ou algum lixo ou tóxico. Será que tinha a ver com as pessoas que eles transformaram no passado, que ficavam calvas? Dizem que as mulheres que se tornavam homens ficavam calvas, e eles queriam também tornar as pessoas da massa calvas para ter algum resultado, para ser comparados ou ser aceito, e elas passarem camufladas porque já tem pessoas da massa? Sim. Vocês sabem que eles testam tudo na gente, certo? Eles também usam fazer alguma coisa conosco para que possamos ser camuflagem para as pessoas deles, para as pessoas transformadas, invertidas em um experimento genético ou algo outro que ainda não sabemos ao certo o que ele fez, o que ele está fazendo. A Lua. Eu não acredito em planetas e tudo mais nas histórias, historinhas do sistema sobre o local que vivemos, mas eles fizeram as coisas funcionarem de acordo com o que eles falaram, escreveram, disseram ou dizem ser verdade. Tudo que eles falaram lá atrás e hoje em dia, planetas e tal, eles fazem as coisas funcionarem conforme o que eles falaram. E veja o caso da Lua, por exemplo. A Lua influencia o período e a gravidez da mulher. Lua controla rios e águas. E nós somos constituídos por 70% a 80% de água. E diziam no passado que para cortarmos os cabelos tínhamos que ver a lua. Vocês lembram disso? Pois o cabelo iria crescer ou minguar. Muitos anos eu fiz um vídeo falando, e se não existir nem cosmo, não existe nada disso? Porque eu não me sinto dentro de nada disso do que o sistema fala, mas eu não vou comentar com vocês isso aqui, vocês podem procurar nos meus vídeos. Já perceberam como um homem com cabelos longos anda diferente dos que têm cabelo curto? Percebe? Eu não sei se as pessoas encarnam alguma coisa quando elas estão com cabelo longo, cabelo curto, porque eu já percebi que elas encarnam uma personalidade quando colocam roupas diferentes, né? Colocam uma roupa de mendigo, eu fico se sentindo acabada. Uma roupa sem marca, estão se sentindo acabada. Uma roupa da moda, pronto, né? O ego já está lá em cima. Colocam a roupa que uma rainha usou, pronto, estão se sentindo a rainha. É assim o ser humano totalmente manipulado. Então, talvez os homens com os cabelos longos andam porque eles estão se sentindo como os leões poderosos, reis, né? Acho que o movimento do cabelo deve dar alguma coisa na pessoa, né? A ondulação que os cabelos fazem quando vem, toca, ou quando o homem se movimenta, deve ter alguma coisa. Mas tem que ser homens antigos, porque hoje em dia os homens caíram na cilada do sistema, estão se depilando suas axilas, tirando sobrancelhas. Mal sabem eles que estão ajudando os personagens transformados do sistema ou outros a se camuflarem. Pois quando todos os homens parecerem como mulheres, qual será a diferença? Me digam. Os nossos cabelos são visualmente atraentes e saudáveis também. São lindos. Ficamos lindos com cabelos saudáveis, certo? Pode ser que ele longo, né, o cabelo bem longo, dê ao homem mais segurança e masculinidade, mas isso se os cabelos dele estiver saudável, o corpo dele estiver saudável, tudo dele for saudável. Não a masculinidade do sistema, mas pode ser que sua masculinidade, né, do homem verdadeiro, esse homem não esse homem já manipulado pelo sistema, venha daí. Se ele tiver completo, com pelos e hábitos normais, essa masculinidade também usa a energia por fora, captando pelos pelos. Pode ser.
Mas ele estaria sendo masculino, sentindo essa energia com todos os seus pelos, seu natural sem nada, sentindo-lhe retirado ou colocado, porque se tira-se ou coloca alguma coisa dentro do corpo da gente, está modificando as energias, está modificando algum círculo, algum ritmo dos nossos corpos, gente. Eu já ouvi falar quando as pessoas furam olheiras para pôr brinco, né? A gente está mexendo com algumas partes do nosso corpo aqui, nas orelhas, né? No nosso esqueci, esqueci a palavra. Quando você furou ali, você quebrou alguma coisa que fazia circular, que fazia fluir. Então, quando você faz isso, aquela coisa que ia por ali, pode ser o sangue, o que for, não sei o que, ele vai ter que achar outro caminho, certo? Ou não achar. Bom, voltando aqui para minha postagem. Quando você tira mas ele estaria sendo masculino, deixa eu voltar a ler de novo. Sentindo essa energia com todos os seus pelos, seu natural, sem nada, sendo-lhe retirado ou colocado do corpo deles, apenas ele mesmo, sendo ele completo, sendo experimentando a energia e o físico dele que ele representa. Se ele veio para o mundo com um físico masculino, ele vai representar a energia masculina e vem num corpo de mulher, vai representar a energia feminina. Só existe duas energias aqui, a feminina, a masculina e as outras duas, que é a negativa e a positiva. Quando você tira ou coloca coisas por causa da moda, que a moda está ditando, padrões e outras manipulações das culturas, etc., você não é mais você. Você é como outros tantos. Você vai ser padronizado como todos os outros estão padronizados. Você e todos que aceitarem serão exatamente o que o sistema quer. E ele poderá usar a cultura, a sociedade e todos os hábitos e experiências com elas para forçar você a agir, a todos, né? Agir como eles querem e eles precisam para dar resultados nos joguinhos do sistema. Além dos cabelos da gente, né? Todos os nossos cabelos serem moldura de nossos rostos, eu creio que ele mantém o calor do sol e salva certa energia benéfica para nossos corpos. E ele deve pegar algo no ar que seja benéfico, é claro. E é claro que ele também vai pegar algo no ar que seja negativo e vai nos avisar, vai nos dar sinal. Também pode ser que eles tenham o papel de reter o que não é benéfico. Mas o benéfico, eu creio que não se trata de algo que possamos ver ou pegar, mas sim energia. O algo benéfico que ele vai captar é alguma energia, certo? E o não benéfico é aquilo que fica preso nele, é material. Quando você está transpirando e fica toxinas ali, que vai dar cheiro ruim, certo? Esse é o não benéfico. O benéfico é em forma de energia, alguma energia que nos manteria mais lúcidos e conectados com o habitat, o ambiente que estamos, ao natural do lado de fora do nosso natural de dentro, ou seja, o natural de dentro somos nós humanos, que seríamos todos natural, não somos mais, e o natural de fora, que é a nossa natureza, que também já foi, tadinha, toda manipulada. Apesar que nosso mundo está todo contaminado, intoxicado, ainda creio que há energias que não nos falam, que estão no ar, que por isso vi nos blocos de imagem que nós não comíamos, não existia estômago e outros órgãos. Então, talvez a manutenção da vida era feita pelo ar, ou pela força do eu, enviada do eu para os corpos, e pela energia do ar e do sol. Não sei, acho que tinha algo a ver com o ar e a luz, mas não sei ao certo dizer agora. Talvez era simplesmente assim, não se comia porque não era para comer, pois os animais também não comiam. Não existia nada de dor, feio, violento ou cruel. Olha a floresta amazônica. Quando são cortadas árvores, elas são necessárias, né, as árvores, porque elas fornecem oxigênio, mas e quando elas são cortadas, o que é que acontece? Se somos parte da natureza, então vamos nos mirar nas árvores cortadas. Se ao cortar elas perdem a função que nos beneficiam, então se cortarmos nossos cabelos, perdemos nós mesmos alguma função vital, na verdade. Se na floresta corta-se as árvores e prejudica o ambiente, né? Tirou uma função ali positiva, benéfica, então nossos cabelos também, se tirarmos, deve dar alguma coisa no nosso corpo.
Ou será que ao deixarmos nossos cabelos longos, eles também podem, de alguma maneira, levar vantagens? Eles sempre sugam tudo da gente. Será que quando deixamos nossos cabelos longos, o sistema rouba alguma coisa da gente? Acho que o sistema e a gente dele sempre ganharão alguma coisa da gente. Se não damos, né, por nossa livre e espontânea vontade, ele nos rouba. Os bruxos e bruxas. E as bruxas e os bruxos, quem não conhece o estereótipo deles? Provavelmente é por isso que a aparência estereotipada de um bruxo é ter cabelos compridos, barba comprida, sem falar do nariz pontudo e torto, né? Dizem que aquele cabelo comprido que eles têm é porque eles sentem que é um sinal de intuição ou igual à intuição. E intuição é igual a sabedoria e conhecimento, é o que dizem. Acredite você se quiser, pois o sistema quer que você e todos acreditem nele, em sua gente, toda a historinha, principalmente sobre magia, encanto, obscuro, além da imaginação, oculto, coisa de outro mundo, etc. Todos que se encantam com essas coisas de magia, de bruxaria, qualquer coisa, gente, servem apenas de capacho para eles. Crianças que não gostam de cortar os cabelos. E as crianças que não gostam de cortar os cabelos, hã? As pessoas deveriam prestar atenção às crianças antes de completarem 8 anos. Elas rejeitam muita coisa que não eram para ser, até que depois são corrompidas e esquecem tudo e passam a ser como todos nós, começam a agir como todos os humanos já adultos manipulados. Será que as pontas de nossos cabelos agem como um sensor de energia? Os yogas diziam isso, mas quem são eles para a gente acreditar piamente? Porém, muitas vezes o sistema pega coisas que pessoas sentiram e fizeram, pessoas originais, e toma tudo isso. Ele rouba essas ideias, esses hábitos bons, essas verdades, para os personagens dele. E vai que então houve pessoas reais, originais, que perceberam isso e foi introduzindo para a cultura que o sistema criou, né? Então, o sistema permitiu, mas ele sempre colocou que foi um personagem dele que descobriu, que inventou, qualquer coisa assim. Yoga é outra invenção do sistema. Pensam que não? Então, investiguem. Pois é, há muitas pessoas ao redor do mundo que mantêm o cabelo comprido como sagrado. Olha só essa foto, quantas mulheres com cabelos longos. Houve e ainda há os que agem dessa forma, que mantêm os cabelos compridos porque acham que é sagrado manter esses cabelos longos. Os chineses ficaram com os cabelos compridos e os mantinham trançados. Cortá-los foi uma coisa horrível para eles. As mulheres antigas de várias culturas usavam cabelos longos também. Mesmo em nossa cultura, mulheres mantinham cabelos longos. Daí você vai ter toda uma historinha por causa disso ou daquilo, e você pode achar várias explicações, não é verdade? Ah, porque faz parte do feminino, que mais? As mulheres, o que mais que eles inventavam? Nem lembro agora, mas vocês podem achar um monte de justificativa. Estavam todas essas pessoas de todas as culturas presas nos hábitos de certas culturas inventadas pelo sistema, ou elas sentiam-se melhores, mais energéticas com cabelos longos? Vocês acham que essas pessoas lá do passado que deixavam esses cabelos longos é porque elas estavam presas nessas historinhas da cultura, nos hábitos, nas coisas, né, manias que eles cultuaram, dizendo que era o sagrado ou alguma coisa que eles inventassem, ou essas pessoas sentiam realmente que os cabelos longos dela captavam alguma energia boa, né, deixavam elas se sentirem bem equilibrados, saudáveis. Hindus também cabelos longos, eles que aparecem na TV ou no livro de recordes, que nunca cortaram seus cabelos. Parece que os cabelos deles, que geralmente eles escondem dentro de um turbante, nem sempre, né? Às vezes eles mostram, estão desde muito tempo sem corte. Ou é verdade, ou eles fingem. E por que não, se tudo isso aplica, não é? Olha, Hollywood pode fazer isso. E vocês acham que quando o sistema quer mentir, ele não usa truques superiores ao de Hollywood? Claro que sim. Pois a Índia não é o que nos contam e deixam saber, mas isso vamos falar em outros vídeos, como eu citei acima. Os índios nativos não cortaram o cabelo por alguns motivos também. O homem e a mulher mantinham os cabelos longos, usando apenas alguma coisa na testa para não deixá-los cair nos olhos.
Mas quando iam lutar, né? Então ele tinha que manter para os cabelos não virem nos olhos. Então, tradicionalmente, muitas tribos indígenas querem cortar os cabelos quando alguém próximo a eles estão de lutos. Sabe, a pessoa morreu, então eles querem cortar. Assim, para eles, ao cortarem o cabelo, fica como se estivessem se retirando do mundo durante esse tempo em que o cabelo, né, estava curto, como um sacrifício e prova de afeto e de sentir pelos que se foram. Assim eu interpreto. Roqueiros, heavy metal. Mas por que os roqueiros também deixam cabelos longos? Não seria porque estariam se igualando aos bruxos de terem poder e mostrar isso? Veja os clipes dos roqueiros, os shows, todos mostrando caveiras, ossos, morte. Às vezes bebem sangue no show, às vezes fazem coisas horríveis. Já vi eles matarem pintinhos. Eles claramente representam algo de destruição humana e não algo lindo, certo? Mas esse assunto é grande, a manipulação da música é tão poderosa que eu nunca vou ter a chance de acordar as pessoas para isso. Só porque eles dizem que isso não é verdade, ou isso, aquele outro é verdade, não significa que sejam. Temos que ser cautelosos. Muitos têm fome em acreditar em algo. Sofrem se não têm algo a acreditar, a seguir ou imitar. Querem fazer parte de grupos, de alguma coisa que se sintam poderosos, ou saudáveis, ou mais inteligentes. Tem que mudar a mentalidade de escravos para livres pensadores. Parar de pensar como o sistema quer, parar de agir como ele quer. Por isso, não devemos tomar nada como real ou verdade definitiva. Deixe-a em análise e em observação, mas conheça as informações, deixe-as em quarentena, porque um dia poderá precisar delas para montar o quebra-cabeça que vivemos. As pessoas tentam se reconhecer em outras pessoas que são mostradas a elas, exatamente para se tomarem como exemplo, modelo a seguir e a imitar. E todas as pessoas que nos mostram o que faremos, pensaremos, desejaremos, seremos, etc., são personagens do sistema. Mas hoje em dia, se você estiver ansioso para obter algum emprego, então você não conseguirá se tiver cabelos longos. Muitas vezes isso acontece. Os cabelos curtos são exigidos, certo? As pessoas não iriam ficar cansadas do visual delas, né? Ou melhor dizendo, da imagem delas. Elas não cansariam se não estivesse dentro de um sistema que nos coloca em situações tais para nos sentirmos assim ou assado do jeito que ele quiser. Ninguém pode querer ter outra cara ou aparência se não seguir alguma manipulação dos padrões de todas as divisões do sistema, das subculturas dele. Pois é, existem culturas dentro de outra cultura. É a parte que vai tentar ir contra o convencional ou tal normal. Então, quem quiser ser diferente de tudo do sistema vai ser taxado de cafona, sem higiene, sem classe, sem instrução, sem cultura, etc. Tem que seguir algum rebanho do sistema e ser igualzinho. Mas há pessoas diferentes. Ah, tá bom. Diferentes com roupas, com cor de cabelo, sapatos ou coisa artificial? Isso é só um jeito de se mostrar rendido e controlado pelo sistema. Tem que se mostrar diferente no pensar e agir do mal, diferente do mal. Agir diferente do mal que eles ensinam e do errado que eles mostram e ensinam. Isso sim é diferente. Quando eles permitem que alguns sejam diferentes, eles não são diferentes coisa nenhuma, porque estão se mirando em alguns personagens do sistema que representam algumas divisões que o sistema criou, como algumas fotos acima, punk, emo, hip, metaleiros, góticos, dos cabelos azuis, cabelos coloridos, esquerdistas, direitistas, da paz, do inferno, da morte, da vida, da mãe Gaia, e assim vai. Não há diferente coisa nenhuma. Só há pessoas imitando o que foi mostrado por algum personagem do sistema, famosos, talentosos, músicos, artistas do passado, do presente, do tal futuro. Estaríamos todos bem com a gente mesmo se não estivéssemos dentro do sistema maledito que estamos. Mas aqui, nesse buraco de esgoto que chamamos de vida, universo, mundo, etc., a gente se tornou tantas outras coisas que não somos nós mesmos. Desde criança, começa a transformação para sermos outros que não seríamos se não estivéssemos dentro dele, manipulados, controlados, hackeados. Não seríamos corrompidos como somos hoje em dia. Claro que vamos, às vezes, querer parecer ou sentir como outros, renovados ou falso diferente, porque somos bombardeados com ofertas para desejarmos isso ou aquilo que eles quiserem. Para isso está a moda aí e tá os personagens deles se vestindo, se mostrando como diferentes. No tempo do Hitler, cortava os cabelos dos judeus. E isso se eles eram judeus mesmo. E vendiam e faziam roupas e tantas coisas mais com os cabelos dessa gente.
Tomem cuidado para não pensarem que estou dizendo que não houve sofrimento e dor das pessoas que vivenciaram esse período e cenário. Pensem apenas no sistema e seus truques e mentira, ok? Ok. Diziam que faziam a força, que roubavam tudo dos corpos dessas pessoas e de seus bens materiais, mas e se não faziam como nos conta? Se uma parte da história não foi bem contada? Não nego que houve muita maldade, mas o que sabemos de fato, hã? O que sabemos? Tudo era secreto, o povo não tinha acesso, só depois temos as autoridades e jornalistas nos contando coisas. Justo quem estavam nos contando as coisas? As autoridades que não podemos confiar e jornalistas que não podemos confiar. E há muitos que contam se dizendo pessoas da massa, e eu às vezes não acredito que elas sejam mesmo da massa, que algumas delas sim, mas as que aparecem e ficam na história são personagens e agentes do sistema. A gente não sabe mais nada de concreto hoje em dia. Temos que conhecer todas as informações. Claro que temos, mas não sabemos se é verdade ou não. E temos que tomá-las com cuidado para não deixar elas como verdades finais dentro da nossa mente, dentro do nosso pensar e sentir. Temos que estar sempre discernindo e analisando. Meio que concordo com algumas pessoas que dizem que algumas é, situações, né, que acontecem com elas quando elas vão lá para fora com os cabelos curtos e atraem energias boas, e outras dizem que quando estão com cabelos compridos atrai energias ruins no mundo, no lá fora. Mas essas energias são ruins e são sentidas ruins porque as pessoas estão presas nas manipulações dos padrões, gente. E fica mais fácil lidar com o cabelo curto quando o cabelo curto está sendo exigido pelos padrões. Tudo isso é por causa da manipulação do sistema. Corta cabelo, não corta, deixa barba, não deixa. Então, um homem seguindo padrões do cabelo curto vai se sentir seguro e ninguém vai ficar apontando o dedo para ele porque ele está fora dos padrões. Então, é por isso que elas têm a impressão que quando deixa o cabelo curto, alguns homens estão sentindo isso, eles sentem que atrai uma boa energia. Não é verdade. Então, eles acham que é o cabelo curto que está atraindo e os cabelos grandes, o cabelo comprido iria atrair a negatividade. Não é. O cabelo grande, numa certa época, está sendo rejeitado. Então, aquela pessoa vai pensar assim, quando ele está andando entre as pessoas, que está sentindo energia ruim, mas na verdade é só uma rejeição, porque não está seguindo certos padrões. Mas há algumas energias que acontecem de serem movidas diante de algumas situações de tristeza, abandono, dor, etc., quando cortamos os cabelos. Vejam as mulheres com oscilações no emocional. Eu mesma já raspei minha cabeça quando estava em forte depressão. E eu me pergunto se a razão pela qual a maioria das mulheres corta o cabelo depois de um rompimento, uma situação muito difícil para elas, não seja de querer renovar as energias, de trazer a força de volta. Mas não estaríamos agindo errado? Cortando nossos cabelos, não estaríamos tirando a energia ao invés de trazendo-a? Porque se estamos com alguma depressão, algumas coisas, a gente vai agir contrário. A gente, quando está triste com algum problema, a gente age ao contrário do que é harmonioso e tem equilíbrio em nossos corpos. Então, quando estamos com um problema e cortamos, achando que vai trazer de volta alguma coisa, vai trazer renovação, é completamente ao contrário. A primeira coisa que acaba se danificando quando estamos doentes é o cabelo. E ele também é a coisa mais fácil de se arruinar quando nós ficamos emocionalmente instáveis. Exemplo, fácil é quando tem um rompimento com o marido ou namorado, então é fácil o cabelo ter problema. Ou qualquer estresse, sempre é o cabelo que começa a cair, a ficar menos saudável. Pensem em tudo que falei, matutem e não tomem nada nesse mundo como verdade. Não tomem, por favor, não tomem nada como verdade nas vossas mentes. Apenas conheçam tudo e deixem em análise. Vão observando o mundo e o movimento das informações e suas influências em todos nós, em todo o tempo. Eu fico por aqui, depois de 1 hora e 27 minutos. Até o próximo EFT Diva Height.